Isara aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Duna, porque eu finalmente assisti na cabine de imprensa. O filme estreia na próxima quinta-feira, dia 21, e por isso esse vídeo ele é sem spoilers, mas gente, ai, que empolgação, sério, eu tava louca, eu tava há mais de um ano esperando por esse filme. Acredito que todo mundo que teve algum contato com a obra original, que viu o primeiro trailer, tá esperando há mais de um ano. E digo pra vocês, vale a pena a espera, e eu vou falar aqui no vídeo de hoje, novamente, reforçando, sem spoilers, o que eu achei, mas é óbvio que vai ter vídeo com spoilers no canal, e não vai ser só mais um, a gente vai discutir muito sobre esse filme. Então, pra não perder nada, se inscreve e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo, que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês o quanto antes vocês sabem. Inicialmente, a gente é situado em Caladan, que é a casa dos Atreides, e eles são designados pelo imperador a ir pra Arrax, Duna. E eles são mandados pra lá pra acabar com todas as desavenças, mas no final o imperador ele acaba conspirando com os Harkonnen, que é outra família que já tinha um histórico de desavenças com os Atreides e com os Fremen também, que é o povo ali de Duna. E em meio de toda essa conspiração, o Paul Atreides, que é o sucessor do Duque Leto e também filho da Jéssica, ele tá em um momento de descoberta e a história dele vai ser muito importante para todo esse desfecho. Bom, gente, o filme ele é baseado no livro de mesmo nome, escrito pelo Frank Herbert, de 1965, e Duna, para quem não sabe, é a obra que simplesmente influenciou muito do que a gente conhece do universo sci-fi até hoje, como, por exemplo, Star Wars. Star Wars vem muito de Duna. Provavelmente, se você não teve nenhum contato e for nos cinemas, você vai perceber algumas similaridades, mas a obra veio antes. E o filme é dirigido pelo Denis Villeneuve, que é o mesmo diretor de Blade Runner 2049. Eu não sei vocês, mas eu particularmente gostei muito de Blade Runner 2049, e a gente consegue perceber algumas similaridades trabalhadas aqui, principalmente em Duna, né, que a gente tem aquela fotografia bem amarela que ele trabalha muito bem, e também nos momentos mais frios, né, principalmente quando a gente tá ali em Caladan, que é um planeta que tem muita água. Inclusive, isso é algo muito legal que o filme traz, porque ele dá muito destaque pra água nos outros planetas, pra dar essa diferença aí de Duna, não só em Caladan, mas é muito importante esse contexto da água, inclusive pra história de Duna, e é muito importante tanto a diferença na fotografia, que é muito bonito da gente ver, mas principalmente nesse destaque que eles dão pra água. E assim, gente, Duna de 2021 é um show visual, é um filme muito bonito de se ver. Tudo é muito bem construído, o universo, inclusive estruturalmente, o filme é muito similar ao livro. Aliás, é um filme que faz muito jus ao livro. Mais uma coisa que eu preciso dizer, e que é algo que você já consegue sentir pelos trailers mesmo, é que tudo é um tom muito épico, muito grandioso. Então, assim, a forma que ele trabalha algumas situações é muito bonito de se ver. Por exemplo, e aí não é um spoiler, quando a gente vê a nave saindo de baixo ali da água em Caladan, tudo isso é muito grandioso, como sai, e todos os efeitos que foram trabalhados ali. E falando em efeitos, a sonorização também, cara, que coisa incrível, né? É feito pelo Hans Zimmer. Hans Zimmer, conhecidíssimo, ganhador de vários Oscars. Assim, gente, não tem nem o que falar. Tecnicamente é muito impecável, mas o mais importante é como a história é contada. Ele é um filme longo, sim. A gente tem 2 horas e 35 de filme, e tudo que é trabalhado no filme é muito importante. Depois, refletindo sobre o filme, eu sinto que se eles tirassem alguma coisa, iria faltar. Então foi muito importante que eles fizeram dessa forma. E aí eu volto a falar da semelhança narrativa, né, com o livro, porque a gente tem um início que é mais explicativo para introduzir algumas coisas, como, por exemplo, a gente entender as Bene Gesserits, que é extremamente importante para o contexto, inclusive, do Paul, né? Isso é até interessante falar, porque no filme de 84, uma das coisas que eu senti muita falta foi justamente eles se aprofundarem mais no contexto das Bene Gesserits. E a gente vê que a Lady Jéssica, ela tem um aprofundamento muito maior nesse filme, é extremamente importante, inclusive coisas que faltaram muito no filme de 84. Eu gostei muito de como eles trabalharam a história. Tem algumas pequenas coisas que eles não explicam. Por exemplo, eles não explicam sobre os Mentats, sobre o que aconteceu com os robôs, as máquinas e tudo mais, mas porque não é necessário para a história que está sendo contada agora.
obra, talvez seja algo que futuramente, né, dependendo do futuro da franquia, seja contado em outro momento. Então, para a história não faz falta agora. Eu acho que tudo que tem de explicação aqui no filme é essencial para a gente entender essa primeira parte. Tem, óbvio, algumas diferenças do livro da forma de construção de como é contada determinadas coisas. Uma das coisas que eu falei no meu vídeo de explicado, que aí é um contexto mais aprofundado do livro, é que eles acabavam adiantando algumas informações pra gente e quando tava rolando ali a situação, a gente ficava com certa ansiedade porque a gente sabia, como por exemplo, quem era o traidor. Aqui não, isso é algo que vem com a narrativa do filme, assim como alguns conceitos que são importantes de entender, a gente entende no momento certo que precisa. Então, nesse aspecto, a gente tem uma narrativa mais linear. Tudo desse universo é apresentado com muita calma e é muito necessário isso, porque senão também eu acho que ia ser um turbilhão de informação, é muito conceito, então é muito interessante como eles trabalharam. Eles realmente foram com calma, apresentou tudo o que é necessário e não teria como tirar nada mesmo. Eu simplesmente amei como eles fizeram. Agora, uma coisa que eu gostei muito aqui na adaptação é de como eles fizeram a voz. Principalmente o que eu já tinha falado, né? Que a sonorização do filme ela é muito bem trabalhada. E a voz, ela vem como algo medonho, porque é uma imposição mesmo. E é muito interessante porque na primeira vez que a gente tem contato com a voz, a gente tem uma estranheza porque vem a partir do Paul. No vídeo com spoilers eu vou conseguir me aprofundar um pouquinho, porque a voz ela é trabalhada de formas diferentes, mas assim, é muito interessante como eles trabalham, por exemplo, a voz no Paul e a voz na Madre, sabe? Ah, e falando na Madre, gente, como eu amei as caracterizações dos personagens, porque essa caracterização ajuda muito nessa introdução desses personagens. Duna é um universo muito enriquecido, tem muita coisa, por isso que eu falei assim, tipo, os Mentats, eles não ficam explicando, mas você consegue perceber que tem uma diferença. Então, é muito interessante como eles trabalharam tudo, assim, a caracterização, tudo é muito intuitivo, até nas coisas que eles não apresentam tanto. Apesar de que eu senti que quem não leu o livro pode ter um pouquinho de dificuldade, principalmente se você não tiver tido nenhum contato com a obra, o que pode acontecer, porque assim, Duna é um filme grandioso e todo mundo tá falando super bem, então eu imagino que possa existir, por exemplo, uma pessoa que fala, ah, tá todo mundo falando desse filme Duna, vamos lá ver? E aí ela vai sem contato nenhum, mas o que eu posso dizer é que o universo ele é tão apresentado, então se você não tiver tido contato nenhum, eu acho que depois você vai querer se aprofundar mais, e aí tem coisas externas, tem vídeo aqui no canal explicando um pouco mais, vamos ter vários vídeos também, então eu acho que ele dá uma introdução suficiente para você entender, mas ao mesmo tempo eu sinto que o segundo filme, que ainda não tá confirmado, mas com certeza vai ter, gente, sério. Warner confirma pra semana que vem esse segundo filme. Mas eu realmente sinto que quando tiver um segundo filme, realmente vai ser bem complementar. E aí algumas coisas que talvez deixem alguma dúvida, o segundo vai responder. Mas eu repito aqui de novo, tudo que é necessário para você entender o andamento da história dessa primeira parte, você vai entender. Como ele é um filme que antecipa algumas questões, muito por causa das visões, então ele acaba deixando algumas perguntas para o futuro. Então eu acho que é mais nisso que quem não leu não vai se situar muito de início, mas tudo que é necessário para você entender essa história que está sendo contada agora, tá ali, é explicado e o universo é muito bem apresentado. Tem algumas pequenas nuances, como por exemplo os sonhos. Inclusive eu gostei muito de como eles fizeram o visual dos sonhos, das visões, foi muito bem trabalhado. E também quando tem alguns delírios, tem uma nuance entre o sonho e o delírio, mas que tem uma similaridade. Então é bastante interessante como tudo foi trabalhado visualmente, esteticamente nesse filme. Mais um acerto do Denis Villeneuve, como ele trabalhou aqui. Então, se você gostou, por exemplo, você pode não ter gostado de Blade Runner 2049, mas você consegue falar que é um filme bonito, Duna é tão bonito ou mais bonito até. É que eu sou encantada por esse universo, então assim, pra mim tá tudo perfeito. Agora, eu quero falar um pouquinho sobre os personagens, principalmente os que se destacaram mais. Pra mim, os maiores destaques dessa primeira parte é a Rebecca Ferguson e o Timothée Chalamet. O Timothée, gente, ele, quando pede mais emoção, ele entrega. E eu acho que ele faz muito bem o papel de ser um sucessor, mas ao mesmo tempo ter
certo receio da responsabilidade que ele tem, principalmente envolto de toda essa camada do predestinado que eles ficam falando na história. E é muito interessante a gente acompanhar, inclusive, a evolução do personagem, desse entendimento do que ele é. E a Rebecca Ferguson, gente, é uma coisa de louco. Essa mulher, ela tá simplesmente incrível. Que nem eu tinha falado, eles deram um contexto maior das Bene Gesserits, e isso foi extremamente importante. Mas uma das coisas que eu mais gostei, inclusive como ela trouxe, foi sobre o controle do medo. As Bene Gesserits, isso não é um spoiler, mas elas são treinadas para ter um controle da mente. Então tem toda uma relação ali do medo, do controle do medo, e a interpretação dela, como ela trabalha, ela demonstrando medo, mas ao mesmo tempo tendo controle, é algo tão fascinante de se ver. Sério, é maravilhoso. O trabalho dela aqui tá incrível. Isso, inclusive, era uma das coisas que eu tava bem curiosa, que eu fui assistindo esperando realmente. E falando em emoções, todos os atores entregam demais, assim. E eu preciso dar um destaque, inclusive, pro Momoa, porque apesar de ter até uma piadinha que ele faz com o Paul, falando que ele tá fortinho, que tá no trailer e tudo mais, não é algo que perpetua no filme. E isso é muito interessante porque eu tava sentindo muita falta de ver o Momoa fazendo papéis mais sérios. E aqui a gente vê realmente ele na seriedade. Eu lembro que, assim, apesar do Drogo, né, de Game of Thrones, ser mulherengo, então ele tinha uma malemolência ali no personagem, ele era um personagem mais sério, diferente do que a gente vê em Aquaman, e tá tudo certo, assim, são personagens completamente diferentes, mas eu sentia que fazia um tempo que eu não via o Momoa tão sério, e aqui, quando pedia mais dele, ele entregava, tava incrível. E preciso dizer também que o Oscar Isaac tá maravilhoso, e ele tem essa imposição de ser o Duque. Sério, assim, não é à toa que a gente tem um super elenco nesse filme. E sobre a Zendaya, que eu sei que vão perguntar bastante, ela é uma personagem muito importante, mas nesse primeiro momento ela não aparece tanto. A personagem dela, ela vai vir muito mais forte na segunda parte. Isso foi inclusive algo que o próprio diretor já tinha falado em entrevista e tudo mais. Mas eu tô avisando aqui vocês, porque eu sei que muita gente vai querer ver o filme por causa da Zendaya ou por causa do Timothée Chalamet. Seria mais pra evitar a frustração. Ela aparece muito mais no final, mas a importância e o aprofundamento da personagem realmente a gente vai ter na parte que não tá nesse filme. Enfim, gente, o filme, ele tá simplesmente incrível. Quem já leu o livro e é fã desse universo vai sair maravilhado dos cinemas. Inclusive me perguntaram quando eu saí o que eu achei e eu falei, porra, essa foi a minha resposta. Muito bom, maravilhoso, e eu sinto que, assim, era realmente a adaptação que Duna precisava. É por isso que eu tô falando, ele é um filme longo, mas se tirasse qualquer coisinha dali, iria faltar. Tudo que tá no filme, apesar dele ser longo, é extremamente essencial, e essencial pra gente compreender essa história e também trazer essa obra como ela merece. Faz muito jus à obra original e, assim, é um universo incrível. Eu tô maravilhada com o que eu assisti e eu tava esperando mais de um ano para esse filme e eu tô louca pra ver a continuação, pra ver o encerramento desse primeiro livro. Inclusive, caso você queira ler, né, eu realmente vou reforçar que eu acho importante ler antes de ver, mas ele não é o livro inteiro, então ele ficaria ali em torno de umas 300 páginas do livro. Então leiam se possível, é um filme complexo, ele não é não entendível, mas eu acho que pra quem tiver o primeiro contato, talvez seja interessante ter um contexto a mais, mesmo que seja depois de assistir ao filme. Mas eu quero saber de vocês, quais que são as suas expectativas para Duna, o que você mais está esperando ver? Vamos discutir, porque, gente, ai, tem muita coisa pra gente conversar. Então, se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais, inclusive me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando eu tiver um vídeo novo. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!